0,81%, Equatorial está caindo 1,29%, Cosan está caindo agora 0,87%. Paula. Obrigada, Débora. E aí, Marcos Saravalli, sua análise aí dessas altas e baixas que a Débora trouxe agora para a gente? Bom, acho que não tem nenhuma grande novidade aqui, né? A gente tem esse ciclo, né, de commodities que a gente tem reforçado muito. Tanto os dados chineses têm saído muito fortes e hoje deve continuar se destacando, particularmente nessa sexta-feira, a gente vai ter petróleo e minério de ferro, ou seja, mineração, siderurgia, Petrobras, PetroRio, todos esses cases que continuam aproveitando aí esse ciclo forte de todas as commodities. Lembrando, o câmbio ajuda também, mesmo o câmbio voltando, mas ainda num patamar muito saudável, né, para essas empresas exportadoras, o que depende do petróleo, ou depende das commodities, né, dolarizadas. Então deve continuar esse destaque, não deve ser diferente, né? Então hoje, particularmente, a gente tem um grupinho aí de empresas, e quase com todas elas com o mesmo conceito, com as mesmas características, são empresas de commodities, tá? E reforçando, a gente gosta delas, eu tenho recomendação de compra para elas, para alguma delas, né? Mas para a gente o setor, né, aquele que a gente fica mais confortável, que tem mais previsibilidade, expectativa de revisões para cima, é o setor de minério de ferro principalmente, tá? Então, eu acho que vale a pena. Reforçando aqui, a Vale já está quase R$ 82, né? Está 81,78 centavos, subindo 3,57 somente hoje, nessa sexta-feira, tá bom, pessoal? Então, de novo, coloquem no radar também, não só as empresas locais, mas também algumas empresas de commodities que devem continuar esse ciclo favorável para essas empresas. Legal, eu queria agora rapidamente, antes da gente chamar o Wilson, um giro rápido aqui, que o Felipe está me falando aqui, que o vice-presidente Hamilton Mourão falou agora há pouquinho aqui sobre essa possível reeleição do Congresso, né, Felipe? O que foi que o vice-presidente falou exatamente? Pois é, Paula, agora de manhã ele foi questionado sobre a votação no Supremo Tribunal Federal e ele disse que a Constituição é clara sobre a impossibilidade de reeleição do Maia e do Alcolumbre. Ele falou o seguinte: eu acho que a Constituição é bem clara, não pode. Eu acho que teria que mudar a Constituição, mas o Supremo tem o livre-arbítrio para interpretar a melhor forma que lhe aprouver. Lembrando que, até o momento, são 4 os ministros que já votaram a favor da reeleição de Davi Alcolumbre e também do Rodrigo Maia na recondução aos cargos de presidente da Câmara e do Senado. Paula. Tá ótimo, Felipe, muito obrigada. A gente vai ficar acompanhando, claro, esse é um grande assunto do dia ali, inclusive um dos assuntos mais buscados nas redes ali, tanto no Google quanto nas redes sociais. A gente está aqui acompanhando esse assunto e nós vamos agora trazer o nosso próximo convidado, o segundo convidado dessa sexta-feira, Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, que está toda semana aqui com a gente. Will, bom dia, obrigada, viu, por estar aqui mais uma vez. Fala, Paulo. Fala, pessoal. Bom dia. Semana passada que não deu, né? Não pude estar aqui, mas estamos agora aqui diretamente de Miami. Hoje em dia tá nublado aí. Fala pro Saravalli, hoje não tá tão bonito. Não tá tão bonito? Que pena, hein? Essa cidade é maravilhosa, é linda. Apesar que até nublado, Miami é maravilhoso, né? Não tem como não admirar. Bonito, é bonito. É bonito. Oi, pra gente começar... Aqui, o nascer do sol. Para a gente começar o nosso bate-papo aqui, queria falar um pouquinho. O presidente eleito Joe Biden pediu para o Congresso aprovar um pacote ali de estímulos de 900 bilhões de dólares para conter os efeitos da pandemia, mas diz que esse valor ainda não é o suficiente, precisa fazer mais. Queria que você falasse para a gente quais os maiores impactos que o avanço ali do coronavírus, de certa forma, pode trazer para a economia americana neste momento. Apesar das notícias positivas da vacina, a gente também tem os números de casos subindo aí nos Estados Unidos. Quais são os efeitos, né, que a gente poderia ali comparar, você acredita, até com a primeira onda do coronavírus agora? Paula, agora a gente volta a falar mais e mais aí da questão do pacote, né? Ou seja, a eleição passou, a gente já tem uma vacina e agora a gente volta a falar no pacote de estímulos, porque conforme tu bem comentou, os números aqui nos Estados Unidos eles vêm subindo fortemente, atingindo novos recordes. A gente não fala tanto porque a vacina já está aí, então ela já ajuda a, pelo menos para o mercado, colocar aquela ideia de que, poxa, está aumentando, mas a vacina já está chegando, na semana que vem já começa a vacinar pessoas no Reino Unido, por exemplo, que foi o mais rápido aí em aprovar a vacinação. Então isso acaba ficando um pouco em segundo plano, mas
tá aí, tá? Não dá para deixar de falar. E eu acho que a forma com que a gente vê, né, de fato, o corona impactando a economia são nos dados, por exemplo, da economia que mostraram, de fato, uma desaceleração. Acabou de sair, agora há pouco, acho que faz questão de 3 minutos, tá? Saiu o payroll, né, que é aquele relatório de emprego da economia americana que mostra a capacidade da geração de emprego da economia americana, que veio bem abaixo, tá? A geração de empregos veio bem abaixo do esperado. Esperavam 469 mil novos postos de trabalho aqui nos Estados Unidos, foram gerados 245 mil. Então, um número que ficou bem aquém e vai muito em linha, corrobora com isso que tu comentou, do Joe Biden dizer, olha, a gente precisa de um pacote para, de novo, dar novos estímulos e continuar ajudando a economia que ainda está sofrendo por conta do corona. Nessa semana também a gente teve o presidente do Fed de Dallas comentando exatamente isso e as autoridades meio que colocando a batata quente no colo do Congresso e Senado. Bom, olha, é melhor vocês conversarem e chegarem a um acordo porque a economia vem mostrando sinais de aceleração e precisa de algum estímulo. Uhum. Will, nesta semana a Nasdaq e o S&P 500 tocaram as máximas recordes, né? Queria falar um pouquinho mais sobre isso. Analisando o mercado, essas notícias elas mostram um otimismo ou é um momento de ter ali cautela por conta, então, de uma possibilidade até de uma reversão? Como que você avalia essas informações dessas máximas aí que nós tivemos nessa semana aí? É porque, de fato, eu estava acompanhando aqui a entrevista, desculpa, eu não lembro o nome da Safari, que ele comentou. Mas o comentário Elson dele achei muito bom. O Elson Yassuda. Achei muito boa a entrevista dele, diga-se de passagem, assim, falando um pouco sobre o Brasil e também falando exatamente desses riscos que eles se dissiparam, né? E aí abriu-se espaço para a velha economia, eu não gosto de chamar velha porque não é velha, ainda está presente, né, no nosso dia a dia, a economia, falando de bancos, empresas de petróleo e por aí vai, abriu-se espaço para aqueles setores que foram mais afetados durante a pandemia para eles terem uma performance melhor, e foi isso que a gente tem visto, né, recentemente. Não por acaso, a gente viu o Dow Jones, que é aquele índice que agrega ali as empresas da economia mais tradicional, eu diria, performando muito bem, né, logo depois daquele é o play, digamos assim, de temos vacina. Bom, se temos vacina, os bancos voltam a performar, as empresas de petróleo voltam a performar, a indústria volta a performar, restaurantes, hotéis e por aí vai. Todos esses setores que ficaram muito para trás. Por outro lado, será que existe um motivo para ter uma percepção muito negativa com relação às empresas tech? A gente vai voltar atrás, a gente vai deixar de ser digitalizado? De forma alguma. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha o peso do S&P, mais de 26% é o setor de tecnologia. Você tem também o peso do setor de healthcare, que tem muita biotech ali junta também. Então, se tu for pegar em todos os setores, todo o espectro, digamos assim, da participação do setor de tecnologia no S&P, ele acaba sendo muito relevante, mais de 30%, 40%, atrelado a esse segmento de tecnologia nas suas diferentes vertentes. Então, você tem, por um lado, assim, não tem por que ficar pessimista com o setor de tecnologia, talvez é muito mais um rotation, e se cair muito, eventualmente abre oportunidade para montar posição naquelas empresas de tecnologia, e, por outro lado, um espaço de, apostar ou mudar um pouco a carteira para também adicionar aqueles outros que tinham ficado para trás. E aí, com isso, né, tu consegue justificar essa alta aí do S&P para novos recordes, né? E isso também tem um pouco a ver com aquilo que, desde quando veio a crise, o Stuberg comentou que a economia americana é muito robusta e tem condições de sair mais rápido da crise do que os emergentes, né? Veja que agora, depois de um ano, é que começa a se falar de, olha, talvez seja o momento agora de investir nos emergentes. A gente vê bastante bancos comentando, né? 2021 pode ser o ano dos emergentes. Por quê? Porque já foi o ano dos Estados Unidos, já passou um ano aí de boas performances aqui nos Estados Unidos, né? Então, seja mostrando que a economia americana se recuperou mais rápido, sim.